Mentes Vencedoras, apresentado pelo psicólogo Miura, o podcast de entrevistas inspiradoras que retrata a trajetória dos campeões, o quanto a inteligência emocional, os fatores psicológicos afetam nos resultados, mostrando que o desenvolvimento psicológico é treinado para se atingir a excelência profissional. Bom dia, Brasil, boa noite, Japão. Aqui é o psicólogo Miura pela TV Altiora, programa Mentes Vencedoras. E nessa parte especial sobre a Consciência Negra, Semana da Consciência Negra, dia 20 foi o dia da Consciência Negra. Fizemos toda uma pesquisa, entrevistas, falamos com muitos atletas para produzir um material e estar falando sobre informações e experiências profissionais, sejam de áreas técnicas e sejam dos atletas. Acompanhem. A expressão torcedora é porque as mulheres... Primeiro que na arquibancada os homens assistiam de terno para mostrar o quanto era elitizado, de chapéu, e as mulheres também de chapéu e tal, sombrinhas, e de vestidos longos. E elas tinham lenços, carregava-se lenço naquela época, e elas, conforme o jogo, as suas emoções, elas iam torcendo o lenço. Surge a expressão torcedor. Que coisa interessante. Então, futebol, quantas expressões na nossa sociedade existe que a gente não sabe, de coisas positivas e muitas vezes de discriminativas. Bem negativas, né? Muito tristes, porque mexe muito com a vida e o emocional das pessoas, né? Teve uma vez, acho que você até estava junto, eu perguntei para os meninos, né? Quem já via, acho que foi num dos episódios do Vini Júnior, né? Se alguém já tinha sentido a discriminação dentro do campo, como foi, a maioria deles, né? Então, estamos em pleno século XXI, ano 2023, garotos, quando você imagina que uma nova geração vem chegando já com um outro olhar para as diferenças, diversidade... E não é assim que acontece. Então. Mari, me surpreendeu, né? Olha que bonito o nosso trabalho. Conversando com um dos atletas, ele diz que ele, na parte religiosa, descobriu uma afinidade, ou sei lá que expressão possa dizer, de conhecer a Umbanda, uma religião africana, né? E de repente ele comunica a alguns amigos sobre esse conhecimento, a introdução a essa religião na vida dele, o quanto ele se identificou. Ele também não tinha consciência ou não conhecia, tinha um certo receio pelo que as pessoas falavam sobre essa religião, e aí dá para entender que a sociedade apresenta um olhar totalmente discriminativo para isso. E quando ele comunica os amigos param de conversar com ele, de estar com ele. Como você fala, em que século, em que ano, né? Isso é um absurdo, né? Em primeiro lugar, que esse dia que o garoto falou isso, eu achei extremamente emocionante, né? Porque eu imagino a dificuldade para ele em estar falando sem saber o que a gente poderia estar achando, né? Mas ele fez questão de se posicionar e eu achei isso muito bonito, né? Posso dizer também, né? Eu tenho muitas alegrias dentro da minha profissão, da psicologia, do quanto, né, essa profissão permite o sigilo profissional, o quanto a pessoa que se senta à minha frente ou ao meu lado, mas que vamos compartilhar, né, de uma história de vida, ela se sente à vontade, muitas vezes mais do que estar com os pais para falar, né, ou com quem confia. Não tem a menor dúvida. E o quanto podemos ajudar e o quanto podemos apenas estender o braço e acolher. De ele ter um sentimento de recepção, de acolhimento e de entendimento. Eu acho que a questão da saúde mental refere-se a isso. Nossa, sou entendido por alguém, consigo compartilhar com alguém
sejam minhas estranhezas ou as minhas diferenças que a sociedade impõe do que são regras, normas, valores, sejam morais ou éticos. E é incrível ele próprio comentar que eu acho interessante, porque eles falam, aquele macumbeiro. Então, que coisa mais ridícula isso. Mas ele ter a percepção de quanto é errado isso, né? É um garoto ainda. Não, e também que ele próprio reproduzia sem saber. Sim. E ao conhecer, ver que não é nada disso, né? E propagar, explicando aos outros colegas, e os outros colegas entendendo e muitas vezes achando interessante, né? Então, o quanto temos, né, uma falta de consciência sobre as coisas. Então, quando hoje você vai falar sobre consciência negra, um dia da consciência negra, um feriado municipal em diversas cidades, né? Em São Paulo, hoje, esse ano, Atibaia também tornou-se, né? Quero até parabenizar, né? Seja quem foi lá que decretou isso, mas fantástico, né? De ter um entendimento mais amplo, né? Muito mais amplo sobre a importância de todos nós, né? Que está além, né, de uma etnia ou de uma religião ou até mesmo de uma política. Isso é muito importante, principalmente vindo de cidades menores, né, onde geralmente o preconceito é mais arraigado, né? Pessoal do interior, eu morei no interior e de uma certa forma, quando eu cheguei, eu me senti totalmente, sabe, as pessoas assim, mas como é que eles falam? Você é de quem? Eu não sou de ninguém. Como família, você fala? Como família. Para ele identificar quem você é? Então assim, eu sou de São Paulo, né? Então parece assim, não, você não é daqui. E é incrível isso. Eu falei, gente, como pode acontecer um negócio desse, né? Então, eu acho super importante uma cidade como Atibaia reconhecer e participar desse momento que é tão importante. Para aos poucos, eu acho que isso vai ser muito devagar, né? Mas cada vez mais ir dissolvendo esse ranço que existe, né? Em relação ao negro, não tem como, né? E Atibaia é uma cidade antiga como São Paulo. Bem antiga, com certeza. Né? Mari, e nos conte o que é o Dia da Consciência Negra, o que é a consciência negra da qual a sociedade põe num calendário sobre essa importância. O Dia da Consciência Negra foi escolhido esse dia porque é a morte do Zumbi dos Palmares, né, que foi um ícone dentro dessa questão africana, vamos dizer assim, porque ele fazia parte do principal quilombo, que era em Alagoas, e aonde os escravos fugiam para poder ficar longe da forma como eram tratados, né? Então, a partir da morte do Zumbi dos Palmares, que foi um ícone, né? Hoje a gente tem esse feriado, porque quando aconteceu a abolição, a gente acha que é um marco, não deixa de ser um marco realmente. Só que os negros, eles não tinham preparo nenhum para serem livres. Eles não sabiam o que fazer, eles não tinham nenhuma outra condição de trabalho, sem ser aquele trabalho pesado, fosse na plantação ou fosse dentro de casa, né? Então, eles acabavam continuando dentro das fazendas, porque eles não sabiam para onde ir, né? Então, a própria sociedade, né, não se interessava. Não se interessava. Isso era um assunto que
não causava nenhuma alegria para a sociedade, né? Porque eles estariam também perdendo aquelas pessoas que o serviam. Sim, que serviam. Né? Então, é ele que planta, e agora quem vai plantar? Como é que agora quer pagar para plantar? Como assim? Sim. Então, a gente analisando friamente, tudo isso é muito triste, né? E mesmo depois de livres, eles não tinham nenhuma condição que o branco tinha, fosse de saúde, nada. Eles estavam literalmente jogados, né? Então, muito importante isso, porque aos poucos foi se mudando, muito aos poucos, né, Miura? Porque até hoje você vê corriqueiro você vê na televisão discussão em posto de saúde porque o negro foi deixado de lado, porque era negro e deu o privilégio a uma outra pessoa. São mudanças, porém, não tão mudanças como deveriam estar acontecendo. E acho que ainda vai demorar muito tempo para que a gente alcance um patamar um pouco melhor. Né? Mari, Hilário, um japonês um descendente de árabe, falando sobre consciência negra, mas há um fato muito importante nesse sentido, que, como sociedade brasileira, isso é algo importante para todos nós. Né? Então, acho que ele amplia, e eu acho que essa é a proposta. Né? É a proposta de que todos comecem a ter um entendimento melhor. Obviamente, como histórico familiar, nós não temos muitos dados para trazer sobre isso, como uma família que realmente, né, vive a discriminação racial, né? E até assim, né, a minha família, a minha esposa, que me casei, é descendente afrodescendente. Ou seja, meu filho também, né? Os avós, né? Então, isso é entender assim que isso é sociedade brasileira, né? E mais, né, quando eu e você profissionalmente trabalhamos no futebol, qual é a importância sobre a diferença dos atletas? Se é baixo, se é alto, se vem de uma classe social financeira, né, desfavorecida ou favorecida, teve um ensino educacional numa escola X ou numa escola pública, né? Enfim. E aí a nossa conversa é interessante para essa direção. Nós temos meninos de bairros de classe média, dentro de São Paulo, atletas de classe alta, muito alta até, né? Onde tem outras buscas, né? Não em si o esporte, né? E, além de tudo, sim, o sonho popular de todo brasileiro, seja rico, pobre, ou o que for, de ser uma pessoa valorizada socialmente. Né? Ser um atleta de futebol só na sua escola, Mari, gostaria que você pudesse tratar a questão educacional que você vive isso, né? Ser um garoto que joga bola federado num clube, né? Ele já é visto diferente na escola. Ele já tem uma popularidade internamente com os meninos e com as meninas. E aí começam a gerar diversas coisas aí. Você poderia falar um pouco sobre a sua experiência e vivências em relação a isso? É bem difícil, porque eles chegam na escola já como jogadores de futebol, né? Não interessa se é base, se não é base, é jogador de futebol. Já é o Neymar, né? É o Neymar. E tem uma outra questão. Eles acabam se diferenciando dos outros meninos, primeiro pelo porte atlético, né? Não tem como ser diferente. E eles estão sempre mais bem... Pode até estar de chinelo, mas eles estão com uma bermuda mais bonitinha, com uma camiseta.
tem uma corrente. Uma vaidade uma aí? Uma vaidade que é típica. O atleta já tem consciência disso? Que ele é popular, Mari? Nossa, tem. É muito difícil lidar com isso. Porque a gente está sempre trabalhando que eles não são atletas de futebol ainda, eles estão no futebol de base. Só que a partir do momento que eles saem do alojamento, eles estão na escola, eles são atletas e já são o Neymar. Então, um conflito, já são de sucesso, já são sucesso, socialmente. Porque as meninas fazem qualquer coisa para ficar... Tem histórias assim engraçadíssimas. Você já imaginou ser namorada do Hendrick hoje? Pensou? Tem ideia? Assim, se você foi uma ex-namorada do Hendrick, você já tem um patamar diferenciado das outras meninas, né? Então, tem histórias muito engraçadas, porque... Já tirou uma lasquinha, então. Com certeza. Tem a fama já. Já, com certeza. Ela namorou o Hendrick. Né? Olha só. Mas isso acaba causando um outro tipo de problema muito grande com os meninos, porque os meninos que são seres humanos mortais, né? Falando de uma forma em brincadeira, eles acabam tendo raiva, né? Criam ciúmes muito grande, porque eles acabam ficando de lado, né? E principalmente as ex-namoradas desses meninos que se engraçam, né? Com os garotos atletas, né? Dá muita confusão na escola. Eu já tive todas as confusões que você pode imaginar dentro da escola. A gente dá risada, é engraçado porque são adolescentes, mas é uma coisa muito séria, né? É muito difícil e a gente ainda bem... eu sempre tive um bom relacionamento com as escolas, então diretor, vice-diretor, professores sempre ajudam muito nesse sentido. Mas é difícil segurar os garotos que não são sonhadores em ser jogadores de futebol, a raiva que eles sentem dos outros, né? Isso acaba muitas vezes causando briga em intervalo, briga em portão da escola, então é um problema sério. Maricê já foi chamada lá por uma questão disso, de conflitos, de agressões verbais ou físicas, o que o serviço social em trabalho pelo clube, o que ela pode fazer e nesses momentos, o que poderia estar sendo feito lá? O que vai lá fazer? A assistente social sempre é chamada quando acontece esse tipo de situação, né? Primeiro para ser informada do que está acontecendo, porque como eu atuo como o pai ali naquele momento, apesar, volto a repetir, eu já devo ter falado antes, não terceirize a educação do seu filho para mim, né? Mas eu respondo na escola porque sou eu que assino as matrículas, né? Então, o fato a ser comunicado é comigo, né? Então, eles me expõem tudo o que aconteceu, se alguma atitude vai ser tomada ou não em relação tanto ao garoto do clube quanto o outro que provocou, ou vice-versa, que às vezes o atleta pode provocar também, né? E a partir do momento que eu tomo conhecimento dessa questão, se for um assunto mais grave, eu tenho que, por obrigação, passar para os pais, né? Quando é uma coisa que a gente resolve entre nós mesmos dentro do clube, então nem precisa criar uma expectativa com os pais de que o filho não está não está ambientado na escola, não precisa, porque geralmente pai e mãe começam a fantasiar muito essas questões. Então, a não ser que seja muito sério, a gente vai estar comunicando, né? Em primeiro lugar, eu vou ser a primeira a estar conversando com o garoto, porque eu tenho que ouvir o que a escola me fala. O que a escola me fala, geralmente, é diferente do que o menino me fala. Sim. Então, eu preciso ter muito critério para ouvir os dois, colocar numa balança e ver realmente quem está falando a verdade. Não é falando a verdade,
mas que tem um pouco mais de critério naquilo que está me falando. E por incrível que pareça, muitas vezes o garoto tem, a hora que ele me conta realmente o que aconteceu, ele até tem um pouco de razão na situação, né? Mas nós já, pela experiência, já sabemos, né? Esse despertar aí, né, da inveja, né, dessa valorização social. Então, assim, o que estou entendendo conversando com você é que esse garoto, mesmo da forma como identificamos o que é ter sucesso na carreira, só de ele já ser um atleta de um clube, ele já tem essa ascensão social. E não só na escola, não só nos bairros, né, no bairro dele, mas dentro da família também, né? sim. Aí diga um pouquinho sobre como é que é isso, né? Socialmente, então, a gente dá muito valor a ser um jogador de futebol, mas tem um outro lado contraposto, né? Em muitas coisas o jogador também não é bem visto, né? Ele é rotulado de N coisas negativas, por exemplo, como burro, como não gosta de ir para a escola, como não gosta de estudar, como preguiçoso. Mas e aí como funciona isso? Então, eu acho uma coisa absurda, né? Porque o jogador tem toda essa fama. Não quer estudar, é folgado, mas ele ganha muito dinheiro. Então, deixa pra lá, né? Minha filha pode namorar com ele porque ela já está garantindo a aposentadoria dela. Então, isso veio mudando com o tempo, né? Porque antes o jogador de futebol era marginalizado, a gente tem várias histórias como do Garrincha, com a Elza Soares, né? Realmente eles eram postos totalmente de lado. Mas isso vai mudando com o tempo, conforme foi acontecendo essa valorização, salários altíssimos. Então, aquilo que foi considerado que não era bom, continua não sendo bom. Porém, né, existe uma questão financeira que fala tão alto, ela é tão boa, né, que não faz mal, vai. Jogador de futebol é assim mesmo, né? É lamentável, mas é assim. Hoje é assim que funciona, né? Para os pais, os filhos são uma moeda de troca, porque é aquilo que a mãe espera poder, em algum momento, estar na capa de uma revista com o filho, mostrando, ele é meu filho, olha como eu consegui subir na vida, como eu ascendi nessa parte social, né? Então, é assim que funciona. Não, e experiências, né, com a história dos atletas em relação à família, né? Vou citar um ponto, né? Atletas que profissionalmente, através de contrato salarial ali, né, de prestação de trabalho para o clube, ganhando bem, né? Um salário bom, comparativo, né, à sociedade, né? Eles se enriquecem de uma certa forma, né? E aí começam os conflitos dentro de casa, né? Então, o irmão que pede um dinheiro, você precisa sustentar uma família que muitas vezes não é só sua prole, né? Seus pais, seus irmãos, mas aí vem os tios, vem primos, enfim. E aí depois, muitos atletas, eles preferem sair do Brasil para não ter esse contato direto com a família. E aí vai para a Europa. E aí ele não precisa mais, né, ou não dar mais acesso a ter que ajudar esses pedintes, né, vamos dizer. E aí vão para a Europa. Mas aí a mãe, ela tem seus filhos, né, não só o atleta como outros, e a mãe pede para o atleta ajudar o irmão, a irmã, enfim, um projeto, uma ideia, uma dívida, né? E por mais que esse atleta se nega, não vai se negar a ajudar a sustentar a mãe.
e aí manda para a mãe manda para os outros filhos que passam dificuldades. Isso é corriqueiro, isso é comum, né? Eu tive um caso que eu fiquei assim, eu não acreditava enquanto eu via, né? O filho foi ascendendo, né? Subindo no futebol, e a mãe começou um processo, né, de deixar o marido totalmente de lado, né? Então ela andava na frente com o filho e o marido atrás, né? Quando eu vi a cena, né? O marido foi abrir a porta do carro, ela foi lá, tirou a chave da mão dele e pegou, deu para o filho. Tipo assim, sim, você vai sentar lá atrás e é ele que vai dirigindo. Então, olha o que faz com a cabeça de um ser humano. A inversão, então, de papéis dentro de casa. O menino é mais importante porque ele é o provedor da família. Então, nesse caso ainda, por incrível, o pai ainda trabalhava, ele, né, e eles tinham uma condição razoável. O filho tinha mais valor. O filho tinha mais valor porque ele estava provendo aquilo que a mãe queria, né? Sim. Que o pai, dentro das despesas, né, não conseguia prover para a mãe, então era o filho, então ela literalmente falou, você fica para lá. E ele que tinha direito para tudo, e era uma coisa assim muito gritante, porque qualquer situação que acontecia, era ele que resolvia. O pai estava sempre de lado. Então, ixi, Mari, vão ter tanto papo, tanto assunto, tudo que vivemos aí, né? Tem muita história. Não, de pai, né? Aquela conversa, né? Qual foi a última vez que você viu seu pai? Ah, meu pai falou que ia na padaria e nunca mais voltou. E aí, esse pai surge quando essa pessoa, de um certo modo, né, não só tem uma valorização social, uma fama, mas tem um dinheiro também, né? E aí surge, de repente, um pai que ele nunca mais viu ou nem conhece também. Nem conhece. Ou até de mãe, porque foi criado pelos avós, né? De pai tem muito. De pai tem muito. Então, esse é um tema que tem a ver com o serviço social, da qual eu já vivi muitas vezes, né? Então, o garoto precisa ir viajar. E aí vai internacionalmente. Só que ele é menor, de 18 anos. E aí tem que os pais atestar. E como é que o pai, que não está mais na vida da família, ele vai atestar? Você tem algum caso e... Se o pai não assinar, vamos dizer, a gente não sabe onde está o pai. Se o pai não assinar, o filho consegue ter uma autorização só com a assinatura da mãe de um juiz para poder viajar? Consegue. Não é uma situação tão simples, né? Ela requer uma investigação, é uma coisa mais demorada, né? Mas consegue. E tem muito pai que sumiu, desapareceu, mas na hora que precisa de uma assinatura, alguém lembra, enfim, acha esse pai. O pai no primeiro... Isso também eu vivi, não é da minha cabeça. Não, eu só conto minhas histórias, Mari, não conto história dos outros. Né? Então, o pai, não, pode deixar, eu vou assinar. Ah, que ótimo, né? Então, o senhor vem aqui no clube, né? Tal. Aí, no dia que está marcado para ele estar indo, ele liga antes, né? Avisando que ele vai realmente, porém, mediante a quantia X. Sim, ele tem a condição dele, né? Então, toda aquela boa vontade de pai, eu vou fazer o melhor para o meu filho, de um dia para o outro muda completamente, e isso só vai acontecer mediante... E vi muitos casos disso. É um absurdo, né? Olá, então vimos aí, acompanhamos todas essas informações juntamente com o trabalho do psicólogo Miura e também da assistente social Mariana Grácia, hoje desenvolvendo um grande trabalho no Audax, além de a gente poder estar assessorando atletas e muitas vezes trocando informações entre os clubes para falar tanto de psicologia como de assistência social.
E a gente deveria e poderia realmente estar fazendo isso, né? Colaborando com toda essa discussão sobre consciência negra, sobre o racismo dentro do futebol, para que a gente possa ter também a conscientização, saber de dados, né? E a gente poder orientar e ajudar todos esses atletas e todos os profissionais do futebol. Valeu!